Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Pita Educacional. Hoje é terça, dia de falar sobre educação. E atendendo aos pedidos que eu venho recebendo, hoje nós vamos conversar sobre a volta às aulas presenciais depois desse período de distanciamento social. A gente está super atarefado, gravando as aulas, pensando nesse momento do agora, mas a gente não pode esquecer. Já já a gente vai voltar. E aí? Como é que a gente vai fazer? Bom, eu trouxe aqui algumas dicas que talvez possam ajudar vocês a pensarem nesse momento. Primeira dica é para coordenação e gestão. A gente precisa redefinir o papel da escola. A gente já estava fazendo esse processo mesmo. Fomos obrigados a nos reinventar de sexta para segunda. E percebemos que a dinâmica de aprendizagem, que as relações que se formaram foram importantes, né? Então muitas escolas aí perceberam o quanto precisam investir em tecnologia, o quanto foi importante, está sendo importante essa relação com as famílias, como é que a gente pode apoiar melhor os nossos professores, trabalhar com formação de professores, prepará-los melhor para uma situação como essa. Então, o primeiro ponto é esse planejamento. Vamos avaliar gestão e coordenação. Como foi este período? O que nós sentimos de positivo? O que precisamos melhorar? E aí, vamos fazer um plano de ação para isso. Então, investir em tecnologia, investir em formação de professores, aumentar e aproveitar que a gente teve esse lance maior com as famílias, trabalhar de repente a escola da família, apoiá-los, trabalhar uma dinâmica diferenciada de recados, de envolvimentos, de participação dessa família. Outro ponto interessante é como é que nós vamos receber primeiro o corpo docente. Todo mundo está passando, né, por um período muito ímpar, muito significativo, de muitas emoções. Os professores estão se virando em 30 aí, para poder fazer o melhor que podem com os recursos que têm, com toda a sua boa vontade, com toda a sua competência. Então, são fragilizados também, são pessoas. Como é que a gente vai acolher, agradecer o trabalho de todos? Então, vamos pensar num primeiro dia para receber esses professores, um primeiro dia em que a gente possa ter um período não de discussão de planejamento, o que vão fazer, o que vai fazer, não, vamos recebê-los, vamos ouvi-los, como foi viver esse distanciamento, quais foram as dificuldades que eles sentiram com relação ao trabalho tecnológico, o que eles gostariam de ter tido mais apoio. Vamos fazer um momento de acolhimento, de motivação, né? Vamos listar essas situações, vamos mostrar esse planejamento que vocês já pensaram para melhorar a tecnologia, para melhorar a formação. Vamos agradecer todo o empenho que esses professores tiveram. Isso é muito importante, se sentir acolhido, para daí poder acolher, porque o próximo passo vai ser acolher esses alunos e essas famílias de volta a esse espaço. Então, feito isso, agora vamos pensar nessa recepção às turmas, né? Eu sei que a grande preocupação e as provas e o conteúdo, mas será que vai dar certo? E o livro e o calendário? Respira, inspira e não pira, né? Vamos pensar nessas pessoas que estão voltando para esse espaço? Então também vamos acolher esses alunos, essas famílias, né? Vamos criar pelo menos uns 2 dias, talvez, de atividades em que a gente possa discutir quais serão as emoções que nós vivemos nesse período, o que esse período significou, que situação foi essa que nós vivemos, né? Com os maiores, quantas vezes isso já aconteceu na história da nossa humanidade, por que essas ações são importantes, por que a tomada de decisão maior com relação aos governos, o que daqui para frente a gente precisa aprender com tudo isso, o que significa essa resiliência, né? Essa proatividade frente a uma situação difícil, como é que a gente pode tomar novos rumos, como é que a gente pode se reinventar, o que a gente sentiu de saudade, o que a gente sentiu de mais
angustiante, que trocas a gente teve, mas o que a gente teve de muito positivo. Vamos dar essa oportunidade para falar? Antes de eu perguntar se lembra da história, da geografia, da matemática, das ciências, vamos discutir os sentimentos e as competências socioemocionais que foram ali trabalhadas durante esse distanciamento. Então, promovam atividades com os alunos de todas as idades para que a gente tenha esse acolhimento. É importante também nesse momento de receber pessoas, a gente não esquecer o pessoal da secretaria, o pessoal de cantina, o pessoal da limpeza, todo mundo que faz parte dessa comunidade escolar para que seja recebido. Então, primeira coisa, vamos acolher sentimentos, vamos replanejar a vida, vamos trocar o que aprendemos. Na sequência, agora sim, a gente pode começar a falar sobre aprendizagens. Vamos promover avaliações diagnósticas, não para quantificar saberes, mas para que as crianças e os jovens possam nos mostrar tudo aquilo que eles aprenderam, porque aprenderam sim neste momento diferenciado com estas aulas e essas atividades que nós propusemos. Essa avaliação diagnóstica, entendam, ela está muito mais relacionada às relações que esses alunos fizeram sobre esses aprendizagens do que realmente cobrar esses conteúdos. Ela vai servir para que a gente possa entender como é que eles realmente vivenciaram aquilo que a gente propôs nas atividades que foram enviadas e para que a gente possa caminhar aí na redefinição do nosso planejamento nas ações que vamos ter presenciais. Na nossa tarefa, em relação, ainda falando desse planejamento, vamos alinhar as habilidades. Então, vamos rever, na hora de agora pensar o planejamento, para um pouquinho. O que eu queria para este ano? Para esta turma? Quais eram as habilidades que eu tinha que desenvolver? O que a gente já fez? O que estamos fazendo? E como ela vai continuar? É importante que as crianças percebam essa continuidade, essa progressão nessas aprendizagens, né? Então, que o que a gente já está trabalhando agora nesse momento de distanciamento permaneça e seja vivo e lembrado neste momento agora presencial, de uma maneira a complementar tudo aquilo que a gente vivenciou. Então, faça esse desenho do seu plano. Onde estávamos, no primeiro bimestre, vamos dizer assim, a gente viveu quase ele, como trabalhamos no distanciamento e como vamos continuar agora, né? Lembrando que agora é o momento de sistematizar coisas que a gente espera ter trabalhado, né, nesse momento diferenciado. Vamos pensar, isso é uma coisa tão significativa, no novo rumo que a escola vai tomar. A gente não foi obrigado a se reinventar de sexta para segunda. A gente não está vivendo tantas coisas interessantes, de modos de aprender diferenciados. A gente não está aproveitando para entender o que é esse ensino híbrido. A gente não está vendo que o espaço escolar ele é importante pelas relações, pelas práticas, pelo olhar científico. A gente vai voltar para a fileira, para a carteira, para a mesma dinâmica de aula? Que tal aproveitar para reinventar também essas metodologias e essa função do espaço escolar? Se você conseguiu buscar novos olhares para trabalhar e está aprendendo a trabalhar dessa forma diferente neste mundo interativo, que tal voltar a esse mundo presencial, mas com um olhar diferente? Para que essa sala de aula seja um espaço desafiador, seja um espaço de construção, seja um espaço de resolução de problemas, entendendo para que servem as metodologias ativas, entendendo como é muito importante o trabalho das relações entre os alunos, os trabalhos em equipe, as trocas, as discussões. Hora da gente pensar isso também. Outra dica é pensar como é que a gente vai poder reunir as famílias para que a gente possa tranquilizá-las em relação a 2020. Tem muitos pais pensando, os alunos perderam um ano, e agora, o que a gente faz? Mas tá certo, não tá? As atividades que foram dadas à distância foram suficientes, não foram? Então, pensem num momento em que a gente possa reunir as famílias, acolher os sentimentos,
mostrar o plano de ação que foi feito, para que eles entendam, olha, a gente viveu a escola até março desta forma, vivemos esse período de distanciamento fazendo tais atividades e pensando nessas habilidades, e agora o nosso plano de ação presencial é este. Nosso calendário está completo, as aprendizagens foram essas, a gente está garantindo isso, para que as pessoas possam compreender essa dinâmica de aprendizagem que a gente propôs, o que significa essa escola, entender que não se perde ano, mas se ganha muitos aprendizados, tá? De formas diferentes, porque a escola, que essas famílias e até que nós estamos acostumados, ela se transformou. Então, vamos acalmar, vamos mostrar. Outro ponto interessante é que a gente trabalhe com os alunos a valorização do que eles viveram e fizeram. Então, muitos professores, muitas escolas, muitas redes estão pedindo para os alunos fazerem vídeos, trabalhos, atividades, mandando por WhatsApp, por e-mail, por plataformas, produzindo coisas. Então, as crianças estão fazendo muitas coisas. Comecem suas aulas, comecem as novas etapas do planejamento utilizando isso que eles fizeram. É muito importante valorizar e reforçar as aprendizagens nesses pontos em que eles pararam, que eles produziram. Até para eles aprenderem a analisar esses resultados, analisar essas dinâmicas que eles fizeram, entenderem o que eles acertaram, o que não, o que precisa ser melhorado a partir da produção deles. Tá? E um ponto muito importante para que a gente tenha em mente, acho que agora vale para nós da equipe pedagógica e para as famílias. É muito mais importante que a gente dê continuidade ao que se viveu, que se aprendeu, a valorização, tudo que a gente trabalhou nesse período de distanciamento, que se aprendeu, né? De como a família pode mudar a sua própria dinâmica, das leituras que a gente pediu para eles fazerem, de observar as coisas da vida, de dialogarem. Isso são aprendizagens tão importantes. Vamos valorizar muito mais isso do que conteúdos? Vamos nós, famílias, alunos, equipe docente, equipe pedagógica, né, a entender que 2020 está nos ensinando que aprendemos muito mais pelas ações do que por listas de conteúdos. Vamos entender que a gente não está perdendo o ano. Isso é tão significativo, né? A gente não perdeu o ano, a gente não deixou de aprender conteúdos. Eu acho que a gente aprendeu conteúdos muito mais importantes nesses meses do que a gente imagina. Para nós, como pessoas, como profissionais, a entender a dinâmica de mundo, a entender as relações, a entender o que nos espera daqui para frente. Então, aproveita, valoriza isso, tá? E continue o que a gente está vivendo nesse distanciamento. Não vamos jogar, bom, agora acabou tudo, não preciso mais da tecnologia, ou não vou mais usar plataformas, ou não vou mais fazer web aula. Por que não? Por que não dar continuidade a tudo isso? Agora de uma forma melhorada, em que a gente vai ter a oportunidade de parar, estudar, entender o que deu certo, o que não deu, buscar aprimorar. Que tal a gente trabalhar essa importante lição da empatia, da responsabilidade, do trabalho em equipe, das relações interpessoais? Então, essas são algumas dicas para a gente pensar a volta, que tomara que seja aí mais perto do que a gente imagina, tá bom? Para a gente também entender que as nossas ações precisam ter essa continuidade, essa progressão. Se você gostou, já sabe, aciona o sininho, se inscreve no canal, compartilha, fala para todo mundo que aqui no canal Pita Educacional, às terças-feiras, a gente conversa sobre educação. E às sextas-feiras, a gente escuta uma deliciosa história e ainda tem uma dica de leitura. Se você quiser conversar comigo, deixa seu recado aí, né, nas mensagens, ou então fala lá nas páginas da rede social, no Facebook e no Instagram, no Pita Assessoria Educacional. Obrigada e até a próxima!